Coloca aí na tela o título de hoje. Quero que você preste atenção e leia comigo aí, gente. Faz assim, ó. Agora vamos lá. Agora o povo da segunda-feira, da prosperidade com Deus. Lute com quem? Preste atenção em mim aqui. Tem muita gente que ela é guerreira, é lutadora, mas ela luta só lá fora, porque chega da porta para dentro, ela quer só sentar na poltrona aí, e o que? Ela não luta. A gente fala de um propósito, ela não entra. A gente fala de dízimo, ela não faz. A gente manda clamar, ela fica assim. Outro dia o bispo estava fazendo a reunião aqui 10 da noite, aí geralmente eu dou uma volta, eu passando no salão, o bispo se rasgando aqui no altar, e um monte de gente assim, ó, olhando para os telões. Ela acha que o bispo vai beber água e vai matar a sede dela? A fé é Fala. A gente aqui ensina você a usar a fé, mas para mudar a sua vida é a sua fé. Jesus dizia para as pessoas: vai, porque a tua fé te salvou. É a sua atitude. Se você chegar aqui e ficar igual um 2 de paus, a tua vida lá fora vai ficar igual um 2 de paus. A tua vida lá fora é reflexo do que você faz aqui. Quem está compreendendo? Então, não é só chegar e ficar: ah, mas eu não sei orar. Orar não precisa saber. Você sabe falar? Hã? A não ser que você seja mudo, mas mesmo mudo Deus ouve. Você pode orar em pensamento, mas é falar o que está se passando com você, é falar o que está acontecendo no teu dia a dia, é pedir ajuda para Deus. Tem gente que ela é boa para pedir ajuda para os outros, é ou não é? Para desabafar com mãe, com pai, com familiar, que não resolve nada. O máximo que a pessoa pode ter é dó de você. Por que não faz isso com Deus? Deus resolve. Então, eu quero ensinar você hoje a lutar com Deus e com os homens, porque também não é só lutar aqui dentro e lá fora cruzar os braços e achar que vai cair do céu. Não, é andar com os 2 braços, as 2 pernas. Quem está compreendendo? É lutar aqui dentro e lutar lá fora, porque a vida na terra é o que? É guerra, é luta. E eu vou te mostrar aqui com a história desse homem aqui, ó, desses 2, Jacó e Esaú. Quem já ouviu falar deles? Olha o que diz aí: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Olha para mim. No ventre de Rebeca, ela era estéril, Isaac orou a Deus e ela engravidou. Só que no ventre dela, Jacó e Esaú o quê? Bom dia, gente. Jacó e Esaú o quê? Lutavam no ventre. Desde o ventre Jacó já era um lutador. Por isso que Deus falou: olha, porque Deus já sabe do espírito da pessoa, Deus já sabe quem a pessoa vai ser, Deus já sabe o presente e o passado. Deus chegou e disse assim, ó, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo, fala aí, não, fala mais forte, e o maior o maior servirá ao menor. Por quê? Presta atenção. Deus viu lá no ventre o que havia dentro de Jacó. Jacó foi enganador, que a gente já sabe a história, sim ou não? Jacó enganou o pai para pegar a bênção da primogenitura, sim ou não? Mas ele tomou posse daquilo que o irmão o quê? Desprezou. Esaú desprezou. Esaú disse: de que me vale esse direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Jacó não, Jacó fazia das tripas ao coração para quê? Para tomar posse dessa bênção. Ele queria,
essa bênção, ele queria ser esse abençoado por Deus, e ele lutou com unhas e o que, gente? E dentes. Ele lutou com Deus e com quem? E com os homens. Ele lutou contra o irmão, ele lutou contra o pai, ele teve que sair fugido da casa do pai porque o irmão queria matar. Foi ou não foi? Quando ele tomou posse da bênção. E quando ele está fugindo, dormindo lá no deserto, com a cabeça numa pedra, como muita gente aqui, sabe, tem gente que se tem um problema que tira a paz, tira o sono, que é como se você, quem aqui já dormiu com a cabeça numa pedra? É fácil? Se dormir na cama sem travesseiro já é uma guerra, é ou não é? Sim ou não? Imagina dormir com a cabeça numa pedra. Eu já dormi. Muitos anos atrás eu fiz um propósito. Meu Deus, não dorme, você não consegue dormir. Tem gente que a pedra que está na sua cabeça é o agiota, é a dívida, é o desemprego, é a preocupação com as contas que você tem que honrar, os compromissos que você tem para pagar. É uma pedra que está ali, ó, doendo essa cabeça. Mas ali naquele momento, ali no deserto, ali quando ele estava abandonado por tudo e por todos, fugido da casa do pai, não tinha ninguém para ajudar ele. Quem aparece para ele ali? Bom dia, gente. Quem apareceu para ele? Diz assim, ó: chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol posto, tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava onde? E eis que os anjos de Deus, anjo precisa subir escada, gente? Podia ser um elevador, né? Mas a vitória não é de elevador, não. É o quê? Deus mostrou. Ele disse: olha, você tem muitos degraus ainda, ô Jacó, para trilhar. Está entendendo? Por quê? Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse a ele: eu sou o Senhor, Deus de quem? Teu pai. E o Deus de quem? Esta terra que estás deitado, darei a ti, e o que? Acordando Jacó do que, gente? Disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Fala forte. Você sabe quem é o Deus que está nesse lugar aqui? Por que o silêncio, hein? Você sabe quem é o Deus que está nesse lugar? Ou será que você ainda está meio adormecido espiritualmente, que até hoje você não viu esse Deus na sua vida? Até hoje esse Deus não se revelou para você como se revelou para Jacó. Você vê que ele despertou do sono e ele disse: Deus está aqui. Quantas pessoas que a gente pega testemunho, ela diz assim: pastor, eu fiquei 10 anos aqui esquentando o banco da igreja. Por quê? Ela estava dormindo espiritualmente. Deus estava aqui, podia ter mudado a vida dela no primeiro ano, primeiro mês, mas levou 10. Por quê? Porque ela teve que despertar. Enquanto ela não despertou, a mudança não aconteceu. Tem gente que, igual a senhora semana passada, 25 anos formada, lembra? 20 anos na miséria. Ela disse: de 5 anos para cá que eu comecei a obedecer, a minha vida o quê? E por que ela não obedeceu antes? É o sono espiritual. A pessoa está sentada, está ouvindo a palavra, está ouvindo Deus falar que ela pode, que é capaz, que tem jeito, que a vida dela pode se transformar, mas ela está ali, parece anestesiada, enquanto ela não despertar. Por isso que eu digo, a pessoa vem e fica assim, ó, sim, meu pai. Por quê? É uma anestesia espiritual, é um bloqueio espiritual, sabe, que a pessoa não consegue romper aquela casca da preguiça, do desânimo espiritual. Não estou dizendo preguiça lá fora, porque tem gente que é muito trabalhadora, é muito lutadora, mas é um bloqueio aqui, ó, porque o diabo sabe que se ele bloquear o entendimento da pessoa, ele bloqueia a vida dela. Acabou.
Tem gente formada em 3, 4 faculdades, mas vive na miséria. Por quê? Porque não é ter estudo. Se aqui tiver bloqueado, já era, meu amigo. Se aqui o entendimento tiver fechado, já era. Você pode ter toda a formação do mundo, não vai. Você não consegue acreditar em você. Com todas as condições humanas, você fica atrofiado. Igual a senhora falou, ela disse: eu não tenho estudo nenhum. No início eu até pensei assim: meu Deus, eu vou dar ordem para pessoas formadas, mas eu fui na fé. Está compreendendo? E tem gente que mesmo tendo capacitação, ela se sente inferior. Por quê? É um bloqueio aqui. E quando que esse bloqueio sai? Quando que rompe? É quando você decide romper. É quando você decide acreditar mais no que a palavra de Deus fala a teu respeito, do que é o que você sente, do que é o que os outros falam, do que aquilo que te aconteceu. Quem está entendendo? Porque quando você alimenta o que te aconteceu, Jacó, ele já nasceu em desvantagem. Porque quem era o primogênito? Era o irmão. Quem era o mais forte? O irmão. Quem sabia caçar? O irmão. Quem o pai amava? O irmão. Quem seria o sucessor? O irmão. Então, humanamente falando, ele nunca seria o herdeiro da promessa, o dono da bênção. Era para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Mas Jacó virou o jogo. Você vê que quando a pessoa é lutadora, e ela luta com Deus e com os homens, ela muda qualquer situação. Ela muda até os planos de Deus. Igual Ezequias. Deus falou: você vai morrer. Ele foi para a parede e começou o quê? A orar. Deus falou para o profeta: volta lá e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. Mudou os planos de Deus. A pessoa vira o jogo. Ela muda qualquer situação quando ela é da fé. A fé muda tudo. A fé muda qualquer situação. Não importa a situação que você chegou aqui hoje. Você pode estar no deserto, dormindo com a cabeça numa pedra. Deus colocou um sonho dentro de você. Todo mundo aqui tem um sonho. E esse sonho não vem do diabo. O diabo faz a pessoa perder o sonho. Ele rouba os sonhos do ser humano. E joga a pessoa para morar na rua, para não acreditar mais em nada. Sabe? A depressão faz o quê? Rouba os sonhos. A pessoa acha que não tem mais vida para ela, porque é um mal que está roubando. Deus, Ele estimula os sonhos, porque a Bíblia diz que é Ele que coloca dentro de nós tanto o querer como o realizar. Se Ele colocou um sonho dentro de você, é porque Ele quer. Agora você tem que alimentar esse sonho através do quê? Da palavra. Quando Deus deu o sonho para Jacó, ele ficou deitado até meio-dia, não foi? Até meio-dia, não foi? Olha o que diz assim, diz aí no versículo seguinte: então levantou-se Jacó 11 horas da madrugada. Tem gente que se ela tiver que levantar 10 da manhã, ela diz assim: meu Deus do céu, me acordaram cedo demais. Levantou-se cedo de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs ela como uma coluna, e derramou o quê? A única coisa que ele tinha, que a mãe deu para ele se proteger, para ter luz e fogo. Você sabe que no mato, quem já acampou aqui, o que espanta os bichos? É o fogo. Era proteção. E ele disse, ele derramou azeite e diz assim, ó, continua: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, quem você quer que Deus seja contigo? Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer, veste para me vestir, e que eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor, o quê? Será, presente, passado ou futuro? Será. Metade fugiu da escola. Futuro, será. Porque até aquele momento Deus não era o Deus dele. Era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Ele disse: se o Senhor for comigo, o Senhor está aqui, se o Senhor for comigo, a partir de hoje o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de quem? E de tudo
tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Dízimo não é só valores, dízimo é colocar Deus à frente, igual a senhora falou no testemunho. Se deu algo errado, eu creio que Ele está no controle, é porque não era para ter dado, eu não me desespero. Isso é confiar em quem? É confiar que Ele está na frente, e se Ele é o primeiro, se Ele está à frente, até o que era para dar errado, o quê? E aquilo que deu errado, que não aconteceu, é porque não era para mim, é porque Ele tem algo melhor. Ele está no controle, Ele está à frente. Quem está compreendendo? Ele disse: o Senhor será o primeiro, eu vou ser dizimista, eu vou ser fiel. E Ele diz, olha só, quando Ele levanta dali, eu estou resumindo a história, mas eu quero que você pegue o espírito. Ele levanta e chega na casa de Labão, e ele se apaixona por uma das filhas de Labão. E ele falou: eu vou trabalhar 7 anos por essa tua filha. Labão, fechado. 7 anos, aconteceu que pela manhã, depois da noite de núpcias, o que aconteceu? Ele viu que era outra. O Labão enganou ele. O que ele fez lá atrás com o pai? Lembra que a gente pregou outro dia? Não erreis, o que o homem semear, isso ceifará. O que ele fez com o pai, agora Labão fez com ele, enganando ele. Deu a filha, a outra filha que ele não queria. E Lia viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel? Por que me enganaste? Aí ele falou: cumpra esta semana de lua de mel, e eu te darei também a outra filha por mais 7 anos de serviço. Esse amava, né? Mas não é só a questão do amor. Eu quero frisar aqui, sabe o que? A perseverança para você alcançar o que você quer. Porque aqui não era ele lutando com Deus, aqui ele estava lutando com quem? Com o homem. E quando você luta com o ser humano aí fora, você corre o risco de ser enganado, de ser passado para trás. Está entendendo? Por isso Jesus disse: seja simples como uma pomba, mas ao mesmo tempo prudente como uma serpente. Sabe, não seja aquela pessoa bobinha, achando que todo mundo é igual a você. Não é você desconfiar de todo mundo, até da sombra, mas é você ser cauteloso. Eu vou fazer um negócio, hoje em dia, infelizmente, hoje em dia você tem que o quê? Tem que ser no papel. Ah, mas o fulano é tão amigo. Eu já vi tanta gente assim, que se lascou todo. Por quê? Porque confiou. E quando se trata disso aqui, meu amigo, para o mundo aí fora, pelo dinheiro as pessoas matam, pelo dinheiro elas roubam, pelo dinheiro elas fazem o quê? Elas traem. Quem está dormindo, diga amém. Acordei uma meia dúzia aqui. A senhora até me amarrou, não sei quem. Mas olha para mim aqui. Você está entendendo? Ele confiou. Teve que trabalhar dobrado, 14 anos, por aquilo que ele queria conquistar, pela mulher que ele queria conquistar. Aí, ele continua trabalhando e ele fala assim para Labão: olha, agora que eu já tenho as mulheres, eu já tenho aqui alguma coisa, eu vou embora, eu não vou mais trabalhar para você. Preste atenção, você que é funcionário, isso aqui é para você. Labão, quando viu que ia perder Jacó, Jacó era um excelente funcionário, ele lutava bem com Deus e com quem? Com os homens. Labão disse: não me deixa, não deixa de trabalhar para mim não, porque eu vejo que Deus me abençoa através de você. Fixa o teu salário, quanto você quer ganhar? Eu te pago. Ele disse: não quero salário fixo. Eu quero que o que nascer malhado, salpicado e listrado das ovelhas vai ser meu salário. Preste atenção aqui. Você quer bênção sem medida? Como que Deus vai fazer isso? É para o assalariado? É para aquele que tem coragem de você fazer o teu salário. Aí é você que vai fazer a medida. Mas se você fica com medo de arriscar, medo de tentar, e você prefere ficar debaixo de um teto,
Hã? Tem um teto, é ou não é? Tem um teto salarial. Não, pastor, mas assim eu tenho carteira, assim nada. Eu tenho, que mais? Como que é o nome? FGTS, que mais? Sacolão, é sacolão que diz aqui? Cesta básica? Eu tenho plano odontológico, eu tenho o que mais? Mas está debaixo de um teto. Pastor, mas eu não posso abrir mão. Não estou dizendo para abrir mão, mas eu estou dizendo que você pode muito bem, nos horários que você tem de folga, já começar a fazer algo por fora, já começar a fazer algo para chamar a atenção de Deus, já começa a buscar alguma coisa, começa a ver onde está o seu talento, faz alguma coisa. Jacó não ficou ali, tá bom, vou fixar em 10 mil, não, ele disse, não quero salário fixo, o que nascer malhado e salpicado vai ser meu salário. Sabe o que aconteceu? Ele começou a prosperar mais do que quem? Mas por que o patrão aceitou? Porque ele era um bom funcionário. Tem funcionário que se ele chegar e fazer uma proposta dessa para o patrão vai dizer, vou te dar até um CD da Roberta Miranda, vai com Deus. Porque, é ou não é? Porque é aquele funcionário que o patrão dá graças a Deus quando ele vai embora. Por quê? Porque agora tem aquele funcionário que se ele falar de sair, o patrão fala, eu dobro o teu salário. Eu já vi vários exemplos assim. Esse tipo de funcionário vai ser um excelente empresário. Está compreendendo? Porque ele faz a diferença. Ele faz a diferença como funcionário, então ele vai fazer a diferença como empresário. Agora, se como funcionário não fede, desculpa falar assim, mas não fede, você acha que como patrão vai ser como? Vai querer cruzar os bracinhos e sentar atrás de uma poltrona, de um balcão. Vai morrer esperando, é ou não é? Porque é lutar com Deus e com os homens. E a Bíblia fala que 10 vezes Labão mudou o salário dele, porque toda vez ele prosperava mais do que Labão. Labão dizia, teu salário esse mês vai ser malhado e salpicado. Só nascia o quê? Ovelha malhada e salpicada. Agora vai ser ovelha branca, só nascia ovelha o quê? E olha só, continua, diz assim, ele disse para as esposas, vocês mesmos sabem de todo o esforço que tenho servido ao vosso pai, mas o vosso pai me enganou, mudou meu salário quantas vezes? Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam o quê? E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam o quê? Porque agora ele estava debaixo do que, gente? Da bênção. E diz assim, e disse ele, levanta-te agora os teus olhos. Olha só, o anjo apareceu para ele e falou para Jacó, levanta-te agora os teus olhos e vê, todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e o que? Porque eu tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou Deus, fala com força, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna a terra da tua parentela. Fica de pé por favor, olha para mim, o que você entende com isso? Deus disse para Jacó, lembra que um dia você fez um voto? Se eu te desse pão para comer, roupa para vestir, e que você queria voltar em paz para a casa do seu pai? Eu sou o Deus daquele lugar que você fez um voto, que te apareceu aquela vez. Levanta agora e volta para a casa do teu pai, porque agora você já tem pão para comer, você já está rico, você já tem esposas, filhos, servas. Só o que falta para se cumprir é o quê? Voltar para a casa do teu pai. Então pode voltar. Eu sou o Deus de Betel. Deus falha? Eu não ouvi, gente. Mas ele conquistou tudo assim, Sabe o que é isso aqui? Vocês são espertos. Não foi de mão beijada. Ele teve que o quê? 10 vezes trocar o salário dele. Está compreendendo?
Se você ler mais à frente, você vai ver que quando ele saiu, ele estava para encontrar o irmão e bateu medo, porque ele sabia que o irmão, quando ele saiu fugido, o irmão queria matar ele. Ele foi e ficou sozinho com Deus, e a noite toda um anjo apareceu e lutava com Jacó, a noite toda. Quem lembra da história? A noite toda, lutando, e ele ferido, o anjo feriu a coxa dele, e ele ferido, e o anjo disse: me solta que já clareou o dia. Ele disse: tá bom, pode ir embora. Foi isso? O que ele disse? Eu não te solto enquanto você não me abençoar. Olha o espírito de Jacó. Por que ele foi maior do que o irmão? Lutador, guerreiro. Deus não dá nada de mão beijada. Deus, ele trabalha em parceria com a gente. Quando você luta, Deus te honra. Amém? Quando você sai toda segunda-feira da sua casa, do seu trabalho para vir aqui, você está o quê? Você está lutando. Quando lá no seu trabalho você está todo dia buscando uma nova ideia para aprimorar, aperfeiçoar, mudar a cara. Tem gente que, se passar na vitrine da loja dela 10 anos, está o mesmo manequim lá assim, ó. Quem vai entrar ali? Eu não entraria. Está entendendo? Desculpa, mas é verdade, gente. Eu não entraria. Tem gente que nem você compraria as roupas que você vende na sua loja. Como que o outro vai comprar? Você não vende aquilo que você não compra. Está compreendendo? Ah, mas eu estou desanimado. E você acha que ficar desanimado vai resolver? Então trate de se animar. Trate de se animar, trate de buscar força em quem? Porque aí você vira o jogo. Aí você vira o jogo. Jacó tinha tudo para ser um desanimado da vida, mas ele não se entregava. E quando Deus apareceu para ele, olha o que diz aqui, ó, capítulo 32, Jacó ficou só, porque a luta, diga a luta, não, fala mais forte, bate no peito aqui, ó, diga é minha, não é do teu funcionário não queira terceirizar o teu problema, pedir para a tua família te ajudar, para ninguém te ajudar, é sua, a guerra é sua, é você que tem que lutar, ninguém vai lutar por você. Está compreendendo? E ele diz, Jacó ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e disse, deixa-me ir, porque já subiu a alva. Porém ele disse o quê? E disse-lhe, olha só, olha o que o anjo perguntou para ele, o mesmo que o pai perguntou, quando ele enganou o pai, qual é o teu nome? Nome de enganador, trapaceiro, traiçoeiro. E ele disse o quê? Eu sou Jacó. Então disse o anjo, não, você não pode ter o nome de Jacó. Pelo espírito que você tem, pela garra que você tem, teu nome não será mais Jacó, mas o que? Israel, pois como príncipe você lutou com Deus, e o que? Sabe o que significa Israel? O homem que viu a Deus, o homem que lutou com Deus. A palavra El no final significa Deus em hebraico. Israel, Is é homem, El Deus, o homem que viu a Deus. Você quer ver Deus na sua vida? Levante as mãos e diga, eu vou ver Deus na minha vida. Desanimado assim não vai não. Fala aí. Levante as mãos para os céus agora. Deus vai trocar o seu nome, meu amigo. De repente você já ganhou até, sabe, um nome de caloteiro, de trapaceiro, de enganador. Deus vai apagar esse nome que deram a você e vai te dar um nome de renome, um nome de sucesso, um nome vitorioso. Crê nisso? Levante as mãos para Ele então agora.